Bom dia, prevencionista e trabalhadores. Orientações gerais para trabalhadores e empregadores em função da pandemia do Covid-19. A gente precisa estar atento e saber das novidades e o que não é nem tanta novidade mais, depois de tantas informações. A sociedade moderna passa por um período único em sua história. Grandes desafios se apresentam e demandam decisões céleres para a preservação da vida, do emprego e da renda dos cidadãos, de modo que possamos enfrentar a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, Covid-19. Nesse contexto, o governo tem apresentado um conjunto de medidas necessárias à prevenção, controle e mitigação dos riscos, o que demanda esforço conjunto de todos para minimização dos impactos sociais e econômicos até que o estado de calamidade se encerre. Em relação às exigências de segurança e saúde no trabalho, as medidas não significam qualquer supressão das normas regulamentadoras, sendo imperativo a manutenção do foco na prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho orienta que trabalhadores e empregadores observem as medidas seguintes conforme forma de prevenir e diminuir o contágio da Covid-19 e manter os empregos e a atividade econômica certos de que superaremos as dificuldades que se apresentam. Por fim, salienta-se que, em razão do avanço no conhecimento e controle da pandemia, tais orientações poderão ser revistas ou atualizadas. Medida de caráter geral. Criar medida de caráter geral é o que as empresas devem praticar com seus colaboradores e clientes. 1. Criar e divulgar protocolos para identificação e encaminhamento de trabalhadores com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus antes de ingressar no ambiente de trabalho. O protocolo deve incluir o acompanhamento da sintomatologia dos trabalhadores no acesso e durante as atividades nas dependências das empresas. 2. Orientar todos os trabalhadores sobre prevenção de contágio pelo coronavírus, Covid-19, e a forma correta de higienização das mãos e demais medidas de prevenção. Todos os meios de comunicação vivem informando o meio correto de higienização das mãos e de outras medidas de controle de higienização, de medidas de prevenção sobre o coronavírus. 3. Instruir mecanismos e procedimentos para que os trabalhadores possam reportar aos empregadores se estiverem doentes ou experimentando sintomas. 4. Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos com utilização de água e sabão em intervalos regulares. Caso não seja possível a lavagem das mãos, utilizar imediatamente sanitizante adequado para as mãos, como o álcool gel, 70%. 5. Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos. 6. Manter distância segura entre
os trabalhadores, considerando as orientações do Ministério da Saúde e as características do ambiente de trabalho. Eu sugiro que nos vestiários, se não for ampliado os vestiários para ter um contato mais distante, que oriente as pessoas a entrarem uma turma de cada vez. Não tenha pressa de ir embora, tenha pressa de ir embora sadio, saúde. 7. Mitigar avisos sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão. Voltando ao item anterior, no horário da refeição, diminuir a quantidade de funcionários, aumentar os períodos, o tempo de refeição e fazer o pessoal se sentar em zigue-zague. Nunca sentar um de frente para o outro, mas sempre em zigue-zague. 7. Emitir avisos sobre evitar contatos muito próximos, como abraços, beijos e apertos de mão. 8. Adotar medidas para diminuir a intensidade e a duração do contato pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo. 9. Agendar horários para evitar a aglomeração e distribuir o fluxo de pessoas. 10. Distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrá-la em um turno só. 11. Limpar e definir os locais de trabalho e áreas comuns no intervalo entre turnos, ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro. 12. Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários. 13. Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar tocar superfície com alta frequência de contato com como botões de elevador, maçanetas, corrimão, etc. 14. Reforçar a limpeza de pontos de grande contato, como corrimões, banheiros, maçanetas, terminais de pagamentos, elevadores, mesas, cadeiras, etc. 15. Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho. No caso de aparelho de ar-condicionado, evite recirculação de ar e verifique a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas. 16. Promover teletrabalho, trabalho remoto, evitar deslocamento de viagens e reuniões presenciais utilizando recursos de áudio ou videoconferência. Essas práticas podem evitar a Covid-19, a coronavírus. (17) Práticas quanto às refeições. Os trabalhadores que preparam e servem as refeições devem utilizar máscaras cirúrgicas e luvas com rigorosa higienização das mãos. 18. Proibir o compartilhamento de copos, pratos, talheres não higienizados, bem como qualquer outro utensílio de cozinha. 19. Limpar e desinfetar a superfície das mesas após cada utilização. Promover nos refeitórios maior espaçamento entre as pessoas na fila, orientando para que sejam evitadas conversas. E reforço de novo o que eu falei no item 7, se eu não me engano,
que também fazer as refeições em zigue-zague. Jamais se há aquela mesona lá que senta um bocado de cada lado, um de cada lado, que sente em zigue-zague, nunca ficando um de frente para o outro. 21. Espaçar as cadeiras para aumentar a distância interpessoais. Considerar aumentar o número de turnos em que as refeições são servidas de modo a diminuir o número de pessoas no refeitório a cada momento. Práticas quanto à CIPA e ao SESMIT. Item 22. As comissões internas de prevenção de acidentes, CIPA, existentes poderão ser mantidas até o fim do período de estado de calamidade pública, podendo ser suspensos os processos eleitorais em curso. Realizar as reuniões da CIPA por meio de videoconferência. Sugiro, e acho que não deve ter nenhum empecilho, um grupo de membros da CIPA, que esse grupo fala sobre os problemas, sobre as soluções, e os comentários da CIPA pelos comentários da CIPA realizam a ata como uma reunião. Acredito que seja quase igual à videoconferência. 24. SESMIT e CIPA, quando existentes, devem instituir e divulgar a todos os trabalhadores um plano de ação com política e procedimentos de orientação aos trabalhadores. 25. Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMIT, como enfermeiros, auxiliares e médicos, devem receber equipamentos de proteção individual, EPI, de acordo com os riscos em conformidade com as orientações dos mesmos do Ministério da Saúde. Prática referente aos transportes de trabalhadores. Manter a ventilação natural dentro dos veículos através da abertura das janelas quando for necessária. A utilização de sistema de ar condicionado deve evitar a circulação do ar. Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do interior do veículo que são mais frequentemente tocados pelos trabalhadores. Os motoristas devem observar a higienização do seu posto de trabalho, inclusive volantes e maçanetas do veículo. B. A utilização de álcool gel, água e sabão para higienização das mãos. Práticas referentes a máscaras. Item 29. A máscara de proteção respiratória só deve ser utilizada quando indicado o uso indiscriminado de máscara quando não indicado tecnicamente pode causar a escassez do material e criar uma falsa sensação de segurança que pode levar a negligenciar outras medidas de prevenção, como a prática de higiene das mãos. Hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo, hoje a gente já utiliza a máscara sempre, tomando todas as medidas também, como higienização das máscaras, usar num certo tempo, quando tirar, não colocar de novo, só colocar de novo depois de lavada. Ou seja, tá sempre com duas máscaras, sempre uma dentro de um saquinho plástico, pronta para troca. 30. O uso incorreto da máscara pode prejudicar sua eficácia na redução de riscos de transmissão. Sua forma de uso, manipulação e armazenamento devem seguir as recomendações do fabricante. Os trabalhadores devem ser orientados sobre o uso correto das máscaras.
A máscara nunca deve ser compartilhada entre trabalhadores. Pode-se considerar o uso de respirador ou máscara PFF2 ou N95, quando indicado seu uso, além do prazo de validade, designação pelo fabricante ou sua reutilização para atendimento emergencial aos casos suspeitos ou confirmados da Covid-19, conforme nota técnica GV-IMS da GGTES Anvisa, número 04 de 2020. Item 33. As empresas devem fornecer máscara cirúrgica à disposição de seus trabalhadores caso haja necessidade. Suspensão de exigências administrativas. Item 34. Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais durante o período de calamidade, conforme medida provisória número 927 de 2020, devendo ser realizados até o prazo de 60 dias da data de encerramento do estado de calamidade pública. O exame médico demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado a menos de 180 dias. 36. Na hipótese de o médico coordenador do PCMSO considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados previstos em normas regulamentadoras. Os treinamentos periódicos e eventuais serão realizados no prazo de 90 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. 39. Durante o estado de calamidade pública, todos os treinamentos previstos nas normas regulamentadoras, NRs, incluindo os admissionais, poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Trabalhadores do grupo de risco. Item 40. Os trabalhadores pertencentes a grupo de risco, como mais de 60 anos ou com comorbidades de risco, de acordo com o Ministério da Saúde, devem ser objeto de atenção especial, priorizando sua permanência na própria residência em teletrabalho ou trabalho remoto. 41. Caso seja indisponível a presença na empresa de trabalhadores pertencente a grupo de risco, deve ser priorizado o trabalho interno, sem contato com clientes, em locais reservados, arejados e higienizados, ao fim de cada turno de trabalho. As normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho apresentam uma série de medidas de prevenção aos trabalhadores e podem ser consultadas no sítio eletrônico enittrabalho.gov.br. A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia disponibiliza ao cidadão o serviço de informações pela Central de Atendimento Alô Trabalho, com ligação gratuita pelo telefone 158. O horário de atendimento da central é das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados nacionais.
Acredito que essas informações sejam muito úteis para trabalhadores e empregadores seguirem, que entenderem e seguirem a risca. Segurança do trabalho nunca é demais. Prevenção. Prevenção é uma necessidade. Não se faz segurança contando com medicamentos, e sim com a prevenção.